E de resto, cara, como é que estão as coisas na nossa república chamada Brasil? Eu me inteirei sobre o caso do Banco Master e eu tô achando muito interessante toda essa história. Como eram as festas de Vorcaro com autoridades? Eventos viraram alvo de pedido de investigação. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, fez uma representação recomendando a abertura de um processo para identificar as autoridades públicas federais que teriam participado de festas na casa de veraneio do então banqueiro Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. Denominados Cine Trancoso, teriam contado com a presença de altas autoridades dos três poderes. E, cara, eu adorei essa história aqui porque ela nos mostra como que começa todo grande golpe financeiro. Velhos de terno, charutos e buffet livre de prostitutas. A história do Banco Master, ela mostra que a economia brasileira é só um grande bordel com planilhas de Excel. Cara, a gente achava que o que movia a economia era taxa de juros, taxa Selic, PIB, inflação. Esquece tudo isso, cara. A economia brasileira é movida por orgasmos de idosos, que são as nossas autoridades, e golpes de banqueiros. Orgasmos de velhos e golpes de banqueiros. Orgasmos de ministros e golpes de banqueiros. Orgasmos de autoridades e golpes de banqueiros. Resumi a macroeconomia do nosso país para você. A partir de agora não precisa mais ter faculdade de economia nem de administração de empresas. Módulo 1. Como seduzir autoridades contratando prostitutas. Número 2. Como passar golpes financeiros protegidos pelo FGC. Você não precisa de mais nada para aprender a ser um banqueiro. E o que um banqueiro faz? Nada. O que ele faz? Ele faz um pãozinho na manteiga, que você vai lá e aí você come o pãozinho com a manteiga e você fala, esse pãozinho com a manteiga aqui tá muito bom. Desce um cafezinho aí. Não, o que um banqueiro faz? Ele pega dinheiro e ele pensa, eu preciso fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro. Esse é o trabalho do cara. E como que ele faz isso? Ele precisa ter costas quentes em lugares importantes do governo. Então, como é que ele faz isso? Por favor, como é que tá a situação aí em Kiev? O que as prostitutas acham aí de vir trabalhar no Brasil aqui? O que você acha? Então, manda aqui um jatinho lotado de prostituta, que eu tô precisando lançar um CBD no mercado aqui, só que eu preciso de autorização de um monte de velho de cabeça branca. Cara, a economia brasileira, ela é gerida por prostitutas e velhos de terno. E aí, sabe o que aconteceu, cara? Descobriram um detalhe genial sobre o Vorcaro. Ele só contratava prostitutas ucranianas e russas, porque elas não falam português. Isso é genial, sabe por quê? Porque se ele contratasse prostituta brasileira, no dia seguinte do escândalo do Banco Master, a prostituta ia estar no Léo Dias, falando sobre o tamanho do pinto do Vorcaro. Então, Selma, é verdade que o pinto do Vorcaro é pequenininho? Sim, Léo, o pinto do Vorcaro é pequenininho. E a vida desse cara tava acabada, porque o que é melhor, cara? O que é melhor? As prostitutas que você contratou para estarem no ambiente onde você ia combinar os seus golpes, entenderem português e saberem que os pintos de todos os ministros são pequenininhos? Ou não entender português e saber que os pintos de todos os ministros são pequenininhos? Cara, não tem como o Toffoli ter uma jeba grande. Nem sei se ele tava, mas quem que devia estar nessas... Cara, eu queria muito saber quem é que tá nessas festas, cara. Como é que aqueles caras, Alcolumbre, adoro esse nome, eu nem sei quem é esse cara, Alcolumbre. Só por esse nome esse cara tava na festa, tá? E aí, cara, você imagina essa cena, cara. Um monte de velho numa casa em Trancoso, um monte de velho, ministro, autoridade, todo mundo fumando charuto em volta das prostitutas e o Vorcaro falando, e aí, gente, é o seguinte, cara, aí a gente vende um CDB, pagando 170% do CDI, e aí a gente nem tem esse dinheiro pra pagar de volta, cara. E todo mundo, os brindes, plim, 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 plim. Aí um velho do lado, e sabe o que é melhor, cara? Quando a merda explodir, o FGC resolve. Plim, 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 plim. Taça batendo, plim, plim. E aí um dos velhos, ele é mais assustado com as coisas. Cara, as prostitutas estão ouvindo tudo, cara. E aí essa hora do Vorcaro brilhar. Aí ele dá uma baforada no charuto, olha pro cara e fala, Toffoli, relaxa, cara. Essas mulheres aqui não falam uma palavra em português. Pô, esse cara é um gênio, hein? Esse cara é um gênio, hein? Esse cara é um gênio. Aumenta crédito pra ele lá. Deixa ele comprar lá o Will Bank, o Banco BR. Como é que é BR? Aquele de Brasília aqui.
Deixa ele comprar. Cara, eu não consigo ficar bravo com o Vorkaro, cara. Sabe por quê, cara? Porque esse é o ano que todas as elites estão sendo reveladas, pelo que a gente tá percebendo. Eu não consigo ficar tão bravo com o Vorkaro, porque comparado com a elite dos Estados Unidos, a nossa é muito tranquila, cara. Porque lá fora é Epstein e ilha de pedófilos. Aqui é prostituta ucraniana e CBD a 170% do CDI. Cara, o Vorkaro não matou ninguém, não esquartejou ninguém, não é pedófilo. Ele só te vendeu um CDB. E sabe o que é o melhor de tudo, cara? Basicamente o que o Vorkaro fez foi o seguinte, cara. Ele falou assim, cara, olha só, eu vou te vender um CDB que paga 170% do CDI. E a gente falou, tá, se der merda o FGC paga. Agora, você botou mais que 250 mil num negócio que cheirava a golpe? Você tem que entender mais de golpes, cara. Se você abrir a sua corretora e tiver qualquer coisa pagando 170% do CDI, você põe 250 mil. Aliás, não, você põe 200 mil, porque vai render. E aí quando chegar em 250 de rendimento, você tira os 50 e deixa 200. Porque assim, cara, é win-win. Se isso aqui for real, eu vou ganhar 170% do CDI. Se isso aqui for mentira, eu vou lucrando até o golpe explodir na mídia. E aí quando explodir, você vai lá no FGC e fala, então, fechou o banco lá, né? Pô, me devolve aí 200 mil. Porque basicamente o FGC é um fundo de seguro para golpe financeiro. Basicamente o FGC é um cara falando assim, bancos, olha só. Atenção. Santander, silêncio, Bradesco, ouve aqui. Banco Master, presta atenção que você vai gostar disso aqui. Vocês podem tentar passar golpe na galera aí. Tá liberado, tá? Mas só até 250 mil por CPF, por favor. Que se der problema, a gente cobre aqui. E aí você tem um monte de banco que, assim, teoricamente tá liberado tentar passar uns golpes. Se o cara fizer certinho, dentro do limite, você consegue sair com um jatinho. No mínimo, você consegue lucrar um jatinho. Aí saiu essa notícia aqui do Vorkaro e aí vazou uns prints do WhatsApp da dona do imóvel que o Vorkaro alugava e fazia festas. E ela ficou braba, ela ficava braba com as festas. Aí ela... Mas enfim, cara, até porque fica braba, cara. Você tem que ficar orgulhosa que a sua casa em Trancoso virou um órgão governamental, cara. Virou um puxadinho do Banco Central, cara. Seja mais grata com as coisas que você construiu, tá? Mas sabe qual que é o mais incrível dessa história toda? É que nesse exato momento, cara, dentro do cérebro de alguma prostituta ucraniana, tá armazenado todo o segredo do sistema financeiro brasileiro. Essas ucranianas, elas ouviram tudo, mas elas não entenderam. Então, a economia brasileira virou um arquivo zipado na cabeça de uma loira. E ela tá andando por aí agora. Tem uma ucraniana andando por aí, no mundo agora, com um arquivo zipado com todos os segredos da economia brasileira. Não tem como interrogar essas prostitutas, né? Porque o que o policial vai falar? Minha senhora, você lembra de alguma palavra que você ouviu naquela das festas do Vorkaro que possa nos ajudar? Aí a ucraniana vai falar, sorry, I don't speak Portuguese. E aí o policial, cara, try it. Try. Alguma coisa. Any word. O que será que a ucraniana lembra? CDI, 170%. Eu lembro também eles falando o povo vai pagar. E, lembrei de outra. Mais champanhe, por favor.